Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Seja muito bem-vindo. Queridos, nesta noite, na verdade é quase que uma continuação da palavra de domingo, né? Quem não ouviu, depois ouça lá no YouTube. Tenho quase certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nesta noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui não precisa nem levantar a mão, que eu tenho quase certeza que a maioria vai levantar, inclusive eu. Quem aqui, talvez ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, tem se sentido fraco, desanimado, entristecido, achando que Deus muitas vezes não ouve as nossas orações? Às vezes até mesmo nós, quando nós oramos, parece que a nossa oração não passa desse teto, de tão fraco que nós estamos muitas vezes. Alguém levanta a mão? É unânime. Todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e nós dependemos do Senhor. Quero nessa noite refletir com vocês sobre essa verdade que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. As nossas fraquezas, eu quero te dizer que ela não é o nosso fim, mas pode ser o lugar aonde Deus se manifesta com a sua maior força, com o seu maior poder, aonde aumenta a nossa fé. Porque quando nós estamos fracos, a palavra do Senhor diz que nós estamos fortes. Quando nós estamos fracos é porque nós pudéssemos depender do Senhor em todos os sentidos das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a nossa fé. Quando nós não estamos conseguindo orar, a palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, ele descobriu que quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós abrimos o espaço para que a graça do Senhor, a graça de Jesus Cristo se manifeste nas nossas vidas. Você crê nisso? E eu queria te convidar a abrir a Bíblia neste momento, para nós meditarmos na carta do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 12, nos versos 7 ao 10. Uma palavra bem conhecida. Segundo Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. O tema da pregação nesta noite é o poder de Deus na nossa fraqueza. O poder de Deus na nossa fraqueza. E a palavra do Senhor diz assim: E, para que eu não ficasse orgulhoso com a minha grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Ou algumas versões, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, preste atenção, queridos, isso não é fácil. Parece que é um sadomasoquista aqui, mas não é. É a realidade. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque o amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso? Porque se nós voltarmos a ler um pouco os versículos anteriores, nós vamos ver sobre as revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo quando ele estava ao terceiro céu. Mas o Senhor Deus não autorizou que ele revelasse aquilo que ele tinha visto ao terceiro céu.
Mas não é sobre isso que nós vamos falar, é sobre a graça do Senhor sobre as nossas vidas, é só para contextualizar. E falando de contextualizar, nesta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai defender o seu ministério diante do povo que criticavam, questionavam a sua autoridade apostólica. Paulo ele vai mostrar para aquelas pessoas que a sua autoridade não vem de mãos humanas, e sim vem das mãos do próprio Deus. Aquele que capacitou, aquele que transformou, aquele que separou o apóstolo Paulo, me separou e te separou para que nós pudéssemos cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E Paulo também ele vai ensinar e vai incentivar aquele povo que nós sabemos muito bem o que eles estavam passando, as divisões daquela igreja, e ele fala, ele convida aquelas pessoas, incentivam aquelas pessoas a estarem unidos em Cristo Jesus. Paulo também ele vai ensinar que o verdadeiro ministério não é feito de glória humana, mas de um serviço humilde, marcado pelo sofrimento. Preste atenção, querido, o ministério do apóstolo Paulo foi marcado pelo sofrimento e pela dependência da graça de Deus. Se nós lermos as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos entender o porquê que ele fica falando o tempo todo sobre o sofrimento. Haja vista o que ele passou nos tempos que ele estava pregando o evangelho e escrevendo as suas 13 cartas. Paulo ele também vai insistir que o cristão não deve medir a vida espiritual pelos padrões mundanos ou pelo padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Sucesso, falar bem, riqueza, ter bons carros, boas casas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo pela fidelidade a Cristo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos. Talvez se nós pudéssemos resumir a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele talvez defenderia, ou nós poderíamos dizer assim, é uma defesa apaixonada do ministério de Paulo, que ao mesmo tempo é um testemunho profundo de que a vida cristã é sustentada pela graça, pelo poder de Deus, especialmente na minha e na sua fraqueza. Essa era a situação do apóstolo Paulo, queridos. Talvez você já tenha imaginado se a sua vida tivesse apenas as bênçãos do Senhor. Quem não gostaria de ter somente as bênçãos do Senhor? Eu gostaria. Eu gostaria de não ter que me preocupar com os boletos que nós temos que pagar amanhã. Eu gostaria de não me preocupar com os medos e com as inseguranças que muitas vezes eu tenho. Eu não queria me preocupar em levantar amanhã cedo e talvez trabalhar. Eu gostaria, talvez, de pelo menos umas 4 ou 3 vezes no ano viajar para onde quer que eu queira. Vocês não gostariam? Somente algumas pessoas falaram sim. Eu acho que essas pessoas que não falaram é porque já estão vivendo assim. Quem é que não gostaria de viver nessa situação, querido, com a conta recheada? Todos nós queríamos, mas já imaginaram isso? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, querido. Tudo isso que eu estou falando para vocês é um mundo ideal, sim ou não? Sim ou não? Somente o sim aqui. Mas eu quero te dizer, querido, nós não vivemos no mundo ideal. Nós vivemos num mundo real. E o mundo real é um mundo que nós vamos ter que pagar boleto, é um mundo que nós vamos sofrer, é um mundo que nós vamos perecer, é um mundo que nós vamos ter que mesmo ficar cansados, é um mundo mesmo que muitas vezes vamos estar ansiosos, vamos estar temerosos, mas a graça do Senhor é que opera na minha e na sua fraqueza, queridos. Talvez se nós tivéssemos tudo isso que eu acabei de falar, talvez nós ficássemos orgulhosos, nós ficássemos soberbos, nós esquecíamos de fato das coisas do Senhor e só se preocupavam em viajar, em gastar.
E esquecia totalmente das coisas do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Paulo, ele vai nos ensinar que o ministério do sofrimento não será resolvido nesta vida, queridos. E por vezes nós sofremos pelo simples fato de nós sermos seres humanos. Ao tal ponto que quando nós vamos ficando mais velhos, e nós estamos falando sobre esse tema, esse assunto específico, quando mais velho vamos ficando, parece que nós vamos sentindo um pouco mais de dor. Eu estava falando para minha esposa que eu estou sentindo uma câimbra na minha coxa, ela falou assim, é porque você não está indo para a academia. Talvez a gente sente um pouco dor na lombar, talvez por conta de você ficar sentado o dia inteiro. Somente pelo fato de nós seres humanos, nós vamos passar pelo sofrimento, querido. O nosso corpo, ele vai mudando à medida que vamos envelhecendo e que nos torna mais suscetíveis aos problemas normais da vida do ser humano. O mesmo corpo que nos dá o prazer, também é o mesmo corpo que vai nos causar dores. Porque nós somos seres humanos, e é bem verdade que às vezes nós sofremos porque nós somos insensatos e nós desobedecemos à vontade do Senhor. Isso causa danos nas nossas vidas espirituais. A nossa rebelião pode nos afligir e o Senhor pode escolher disciplinar a minha e a sua vida por amor, ou no amor. Quando nós não entendemos e compreendemos, somos insensatos e desobedientes, é óbvio que o Senhor vai nos disciplinar. Haja vista, quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando o seu filho diz que não vai fazer aquilo que você já determinou que ele fizesse, você vai deixar isso por isso mesmo? Óbvio que não, você vai disciplinar. Por que que você disciplina o seu filho? Porque você não gosta dele? Muito pelo contrário, você disciplina porque ele ama, porque você o ama. É a mesma coisa o Senhor, ele nos disciplina porque ele nos ama. Ele quer o nosso bem. O Pai quer sempre o nosso bem. O rei Davi, ele sofreu grandemente por causa de seu pecado, sim ou não? E as consequências desse pecado que ele cometeu foram dolorosas. Como também foi a disciplina que Deus aplicou na vida dele. Quando vocês puderem ler lá, Salmo 51, vocês vão ver o relato. E também 2 Samuel capítulo 12, versos 1 a 22. Mas Deus, em sua graça, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Em sua soberania, nos permite colher aquilo que semeamos. Está escrito na palavra, querido, aquilo que nós semearmos, certamente nós vamos colher. Não adianta você plantar abacaxi que amanhã você não vai colher caju. Não adianta você semear discórdia para colher amor amanhã. Não vai acontecer. O sofrimento é um instrumento de Deus, sabe para quê, queridos? Para construir um caráter piedoso em mim e em você. É isso que acontece. Do sofrimento que nos é causado todos os dias, não é porque o Senhor não nos ama, é porque Ele quer nos ensinar que nós possamos depender dEle. Vejam o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5. Romanos 5, versos de 1 a 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança.
Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma carta do apóstolo Paulo dizendo sobre tribulação, ou seja, sofrimento. Sem dúvida, o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha o caráter sobremodo excelente por tudo que ele havia passado, por tudo que ele tinha ensinado, ou seja, aprendido também, mas mesmo assim, Deus moldou, aliás, ele permitiu que Deus moldasse, transformasse o seu caráter ainda mais, por meio das experiências dolorosas da sua vida. Então aquilo que você está passando nem sempre é aquilo que muitas vezes nós achamos que, aqui no caso foi Satanás que esbofeteou o caso do Paulo, mas nem sempre é, queridos. Às vezes é permissão de Deus nas nossas vidas para que a gente possa entender e compreender quem é Deus. Quem é o Senhor das nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é isso que o Senhor quer nos ensinar através dessa carta do apóstolo Paulo. Quem gosta de praia aqui? Poucas pessoas levantaram a mão. Quando vocês estão, só os que gostam. Quando vocês estão na praia, vocês gostam de caminhar na areia? Principalmente naquela borda da praia, que no final assim tem umas pedras onde a água vai batendo nas pedras, sim ou não? Quando eu estou caminhando, eu gosto de ficar observando essas coisas. E quando nós fomos viajar, nosso filho nos levou para um lugar, num penhasco muito alto mesmo. E ali a gente ficou observando por horas a onda do mar batendo naquelas pedras. E quando nós descemos, tinha uma escada que descia para aquelas pedras, e nós vimos aquelas pedras todas moldadas. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Todas as vezes que as pedras elas são protegidas, a água ela não bate nessas pedras, nós podemos perceber que essas pedras são pontiagudas, sim ou não? Vocês já perceberam isso? E todas as vezes que a água bate nessa pedra, aquela pedra ela é moldada. Qual é a lição que nós temos que aprender com isso, queridos? Todas as vezes que as ondas da vida batem talvez nas nossas vidas, é para que nós possamos ser moldados. Nem sempre as tempestades da vida é por conta de nos corrigir, é para que nós possamos ser moldados pelo Senhor. Para que a nossa vida seja polida, se assim nós possamos permitir que o Senhor nos molde. A experiência do apóstolo Paulo, que ele teve lá no céu, poderia ter arruinado o ministério dele na terra, mas em sua bondade Deus permitiu que Satanás esbofeteasse Paulo, a fim de evitar que ele se tornasse orgulhoso. Imagine, querido, se nós, depois quando você estiver em casa, lê lá o capítulo 12, dos versos 1 ao 6. Você vai perceber que a experiência que o apóstolo Paulo teve de ir ao terceiro céu, o Senhor revelou tantas coisas, eu imagino que o Senhor revelou tantas coisas ao apóstolo Paulo, que quando ele desceu à terra, ele desceu com espinho na carne. Imagine essa cena, queridos, você no terceiro céu, o Senhor revelando grandes coisas para você e você não tem autorização para falar o que você viu. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Paulo recebeu o espinho na carne para guardá-lo de pecar. Essa experiência espiritual que ele teve, essa experiência emocionante que ele teve ao terceiro céu e voltar para a terra, muitas vezes costuma inflar o nosso ego, deixar o nosso ego inflado, orgulhoso, que muitas vezes vai nos conduzir a inúmeras tentações, e o Senhor não queria que isso acontecesse com o apóstolo Paulo.
Haja vista quando a gente impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado, a gente acha que foi nós. Olha como eu sou espiritual. Eu tenho o poder. Eu jogo a minha capa, cai 200. Nada é sobre nós, tudo é do Senhor. Nada é sobre nós, querido, nada. Mas a palavra do Senhor, Ele não revela para nós o que era o espinho na carne. Essa palavra espinho, no original grego, quer dizer escolopes. Um palavrão quase isso, né? Sabe qual é o significado dessa palavra no grego? Espinho. Uma estaca afiada. Imagina uma estaca afiada dentro de você te incomodando todo o tempo. Era a aflição que o apóstolo Paulo passou, que estava causando dor e agonia ao apóstolo Paulo. É esse espinho na carne que ele estava falando em sua carta. Alguns estudiosos vão dizer que esse espinho na carne era problema na visão do apóstolo Paulo, mas espinho na carne está dizendo uma estaca afiada. Então eu entendo e compreendo que não é a falta de visão, era qualquer outra coisa, mas isso não vamos discutir aqui agora, porque não vem ao caso, e também não tem importância alguma nós entendermos o que era e o que não era. O que é o mais importante é nós aprendermos sobre aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Talvez é melhor mesmo nós não sabermos a natureza do espinho, pois qualquer que seja os nossos sofrimentos, podemos aplicar essas lições do apóstolo Paulo em nossas vidas e também ser encorajados como ele foi. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida hoje, te encorajar e me encorajar. Como aconteceu no caso de Jó, Deus permitiu que Satanás afligisse a vida dele. Depois vocês leem lá também, Jó 1 e 2. Satanás não pode afligir um cristão sem a permissão de Deus. Tudo que o inimigo fez a Paulo e a Jó foi dentro das limitações, dentro da vontade de Deus. Quando Deus permite o sofrimento em nossas vidas, há várias maneiras de nós encararmos, de nós lidarmos com os sofrimentos. Alguns ficam amargurados, alguns ficam irritados, alguns se sentem culpas, outros se privam de tantas coisas, até mesmo da liberdade e do prazer, por conta dessas enfermidades, por conta das perseguições. Outros simplesmente abram mão e desistem, ou tem algumas pessoas que enfrentam os problemas com coragem. Veste lá a capa do Batman, veste a máscara do Batman e vão enfrentar com valentia. Nada impede, querido, de nós lutarmos, mas precisamos entender o plano, o propósito do Senhor. Às vezes é só descansar no Senhor. Às vezes nós vamos ter que levantar para lutar mesmo, mas nesse caso não. Paulo, ele pecava quando ele pedia, o texto diz que ele pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne. Ele estava pecando em pedir isso? Sim ou não? Com certeza não, queridos. É normal nós cristãos pedir que Deus nos livre de enfermidades e de sofrimentos e das dores. É normal, mas isso não quer dizer que o Senhor vai fazer. Deus não prometeu curar os cristãos que pedirem em oração, mas Ele nos incentiva a levar em oração os nossos fardos e as nossas necessidades. Ele sempre pede, queridos, Ele sempre pede. Paulo, ele não sabia se esse espinho na carne era provação temporária ou uma experiência permanente ao qual ele teria que conviver. Ele simplesmente creu na palavra do Senhor. Se nós entrarmos mais profundamente, nós vamos perceber um contraste entre essas duas experiências do apóstolo Paulo. Ele passou do paraíso à dor, da glória para o sofrimento. Provou a bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra.
Como que é isso? Se fosse nós iríamos questionar, mas Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor virou a cara para mim. Não, Paulo não fez isso, queridos. A situação do Paulo passou do êxtase para a agonia. O sentido essas duas coisas andam juntas. A experiência do apóstolo Paulo de ter ido ao terceiro céu o preparou para as experiências constantes no sofrimento. Pois ele sabia que Deus podia suprir as suas necessidades. Nós lemos aqui em Filipenses, tudo posso naquele que fortalece. Quem que escreveu essa carta, queridos? O apóstolo Paulo. Mas antes de nós lermos tudo posso naquele que me fortalece, porque é a frase que está lá nos caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Mas antes no texto ele passou por algumas dificuldades. Paulo havia sido levado ao céu, mas aprendeu que o céu também podia descer até ele, querido. Nós cantamos isso. Nós cantamos isso. Essa experiência do apóstolo Paulo dolorosa, ela contém duas mensagens. A primeira mensagem, o espinho na carne, era a mensagem de Satanás a Paulo. A segunda, a mensagem acerca da graça. A minha graça te basta, Paulo. Perceba uma coisa aqui no verso 9 do capítulo 12 que nós lemos. Então ele me disse, ele quem? Deus. É Deus aqui que está dizendo. Ele está dizendo aqui de uma vez por todas, queridos. Esse verbo está expressando, esse verbo dizer aqui, ação ou um estado concluído. Deus deu ao apóstolo Paulo uma mensagem que ficou com ele para sempre. Não lhe foi permitido compartilhar conosco as palavras que ele ouviu lá no terceiro céu, mas ele pôde compartilhar as palavras que Deus deu a ele na terra. Ou seja, as palavras de encorajamento para nós hoje nas suas cartas, nas 13 cartas que eu disse a vocês. Foi uma mensagem da graça, mas que graça é essa? Essa graça é a provisão de Deus para tudo que nós precisamos, quando precisamos. Essa é a mensagem da graça que está nos ensinando hoje através desta carta. Um dia alguém disse que Deus em sua graça nos dá o que nós não merecemos. E em sua misericórdia deixa de nos dar o que nós merecemos. O que nós merecíamos, querido, a cruz. Nós merecíamos a cruz e muito mais. Mas pela sua graça, Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Podemos definir a graça como? As riquezas de Deus disponíveis à custa de quem? Minha? Às custas de Cristo, querido, porque foi Ele que morreu por mim e por você. As riquezas de Deus estão disponíveis às custas de Cristo. João 1,16 vai dizer, porque todos nós temos recebido da plenitude e a graça sobre graça. A mensagem da graça é suficiente. A graça, ela nunca falta. Deus é suficiente para o meu e seu ministério espiritual. É suficiente para as nossas necessidades materiais. A graça é suficientemente para suprir as nossas necessidades físicas. A graça de Deus, ela é poderosa, é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos guardar, é suficiente para nos fortalecer nos nossos momentos de dificuldade.
A mensagem da graça é fortalecedora. Deus não nos permite enfraquecer. É um processo contínuo, queridos, porque o meu poder se aperfeiçoa, ou seja, está sendo aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. A força que sabe que é forte, na verdade, é fraqueza, mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade, é força. Na vida cristã, na caminhada cristã, muitas bênçãos que nós já recebemos veio por meio da transformação e não da substituição. O que quer dizer isso? Quando o apóstolo Paulo ele pediu 3 vezes para que a sua dor fosse removida, Paulo pediu o quê? Uma substituição. Dar-me saúde ao invés da enfermidade, livramento ao invés de dor e fraqueza, sim ou não? Mas algumas vezes Deus supre as nossas necessidades, algumas vezes pela substituição, em outras ocasiões pela transformação. Deus ele não removeu a aflição de Paulo, mas derramou a sua graça sobre a vida dele, de modo que aquela aflição que ele estava passando, estava trabalhando em favor dele, não contra ele. Muitas vezes achamos que as nossas dores e as nossas necessidades estão trabalhando contra nós, mas na verdade está em favor de nós, porque está nos forjando, está transformando o meu e o seu caráter, está levantando a nossa fé, aumentando a nossa fé, está fazendo a gente depender mais do Senhor. Enquanto Paulo orava sobre o seu problema, Deus lhe deu uma compreensão mais profunda do que a vida dele estava precisando. Vejam lá no verso 9, na parte B. De boa vontade, pois mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Percebam, queridos, é a dependência do Senhor nas nossas vidas. Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Paulo ele descobriu, em meio ao sofrimento, que esse espinho na carne era um presente de Deus para ele. Talvez você fale assim, que presente mais estranho, né? Que presente de grego é esse? Havia apenas uma coisa para o Paulo fazer aqui: aceitar e permitir que Deus cumprisse os seus propósitos ou simplesmente deixasse as coisas acontecer. Mas Deus aqui estava guardando Paulo de se exaltar daquilo que ele havia visto. Sempre que nós passamos por aflições, convém gastar muito mais tempo estudando a palavra do que qualquer outra coisa. Por certo, quando nós estudamos a palavra do Senhor, a palavra vai falar ao nosso coração, e Ele sempre tem uma mensagem para os seus filhos que depende dEle, ou quando nós estamos aflitos. Deus ele não ofereceu qualquer explicação a Paulo, ao invés disso lhe deu o quê? Uma promessa: a minha graça te basta. Nós não vivemos como cristãos de explicações, nós vivemos de promessas. Paulo ele não estava querendo uma explicação, mas não era explicação, ele estava querendo a promessa. Os nossos sentimentos mudam, mas as promessas do Senhor, elas permanecem para sempre. As promessas do Senhor geram em nós fé, e a nossa fé fortalece a esperança. Nós lemos aqui. Paulo ele tomou posse da promessa de Deus e se valeu da graça soberana do Senhor que lhe foi oferecida, a tal ponto que esse passo transformou em triunfo, antes que nós percebíamos que era uma tragédia. O que você veio buscar nesta noite, queridos? Qual é a sua expectativa nesta noite? Paulo, quando recebeu essa instrução, quando ele teve a experiência maravilhosa,
Ele desceu, e para que não ficasse orgulhoso com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E eu já estou caminhando para a conclusão. Eu queria chamar o pessoal do worship. Sabe, queridos, Deus, Ele não mudou a situação removendo as aflições do apóstolo Paulo. O que mudou foi o Senhor acrescentando a sua graça sobre a vida do apóstolo Paulo. Todos os dias nós precisamos da graça do Senhor nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de toda a graça, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 10. A palavra do Senhor também lá em Hebreus 4,16 vai dizer: está assentado no trono da graça. A palavra de Deus é a palavra de sua graça. E de acordo com a sua promessa, ela dá a maior graça. Está escrito lá em Tiago capítulo 4, verso 6. Sobre qualquer ponto de vista, a graça de Deus é suficientemente para todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Deus, Ele nos concede a sua graça. Ele não concede a sua graça simplesmente para que possamos suportar os sofrimentos. Até porque os não convertidos também podem demonstrar uma enorme capacidade de suportar a dor. A graça de Deus deve permitir que nós elevamos acima de todas as circunstâncias e sentimentos e fazer com que as nossas aflições trabalhem em nosso favor, trabalhem para o nosso bem. O que o Senhor está querendo nos ensinar nesta noite é construir um caráter de modo a nos tornar mais semelhante ao nosso Salvador. A graça de Deus permitiu que o apóstolo Paulo não apenas aceitasse as suas aflições, mas que se gloriasse nelas, como está escrito aqui. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É por amor de Cristo. Por isso, queridos, que nós devemos sair daqui com essa certeza nesta noite. Eu queria te convidar a ficar em pé. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós somos fracos, então somos fortes. Porque essa força, ela não vem de Deus, de nós, mas ela vem do Senhor que vive em nós. Eu queria te convidar nesta noite a você fechar os teus olhos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei quais são os desafios que você tem tido, mas eu quero te dizer, Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei quais são as experiências que você teve com o Senhor, mas Ele sabe. Que você aí no seu lugar feche seus olhos. É o momento de você ter um a sós com o Senhor. É o momento de você clamar ao Senhor de todo o seu coração aquilo que está afligindo a sua alma. É você e Deus enquanto eles ministram. Graça, maravilhosa graça, não tenho o que eu digo, o que eu faço,
luta que vem logo passa, desfruto do seu grande amor. Algo que eu sei não era pra mim, eu não merecia, mas mesmo assim, sua graça não tem fim. Eu sou limitado, eu sou pecado, dependo da graça e do favor do meu Deus que vem favor. Graça maravilhosa, graça. Não tenho o que eu digo que eu faça pra ele deixar de me amar. Graça maravilhosa, graça. A luta que vem logo passa, desfruto do seu grande amor. Graça maravilhosa, graça. Não tenho o que eu digo que eu faça pra ele deixar de me amar. Graça maravilhosa, graça. A luta que vem logo passa, desfruto do seu grande amor. Aleluia. Oh Deus amado, nós te louvamos nesta noite. A sua graça nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa em nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos entender e compreender, ó Pai, sobre aquilo que nós estamos passando. Nos fortalece a cada dia, Pai. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto, Pai. Gera em nós, ó Pai, o desejo de Te adorar, o desejo de Te buscar em espírito e em verdade, Pai. Como o apóstolo Paulo aprendeu, Senhor, com espinho na carne, que nós possamos aprender, ó Pai, em meio às adversidades. Como Tiago diz, tem de boa alegria quando passares por diversas privações ou diversas dificuldades. Pai, é meio estranho, soa meio estranho isso, Senhor. Mas o Senhor está nos ensinando que é para nós dependermos do Senhor em toda e qualquer circunstância, Pai. Mas no momento da aflição, no momento de tristeza e de perseguição, nós queremos desistir, nós não queremos mais brincar de ser crentes, não queremos mais, Senhor. Mas a sua palavra nos diz que a sua graça nos basta. Então nós queremos depender do Senhor, ó Pai, em meio às nossas lutas. Nós queremos depender do Senhor em meio aos nossos sofrimentos. Nós queremos aprender do Senhor e com o Senhor no meio das adversidades, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Aumenta, Senhor, a cada dia a nossa fé.
Cada dia, Pai, que o nosso coração seja transformado, que o nosso coração seja moldado de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Não entendemos e não compreendemos, ó Pai. Nós não vivemos, ó Pai, de explicações, mas nós vivemos das promessas do Senhor, e nós sabemos quantas promessas nós temos, ó Pai. Só o fato de nós termos sido escolhidos pelo Senhor, ó Pai. Nós sabíamos quem nós éramos e nós sabemos quem nós somos hoje. Pela sua graça. Pela sua graça nós somos alcançados. Pela sua graça nós somos salvos. Pela sua graça, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E nós queremos te exaltar, ó Pai. Nós queremos te glorificar. Nós queremos, ó Pai, a cada dia reconhecer o Senhor em meio às dificuldades, ó Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Tira, Senhor, dos nossos olhos todas as escamas, ó Pai. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, nos dê sensibilidade, Pai, para ouvir a sua voz. Que nós possamos sair daqui nesta noite na certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar de nós. Apesar das nossas limitações, nós declaramos, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que nada de mal nos aconteça, Senhor. Nós te louvamos nesta noite, Pai, nós te amamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, e não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Porque o maior presente que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor poderia nos dar, o Senhor já deu, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este presente. Nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares, Senhor. Não permita, Pai, que tudo aquilo que nós ouvimos, ó Pai, nesta noite seja roubado dos nossos corações. E acima de tudo, que nós possamos aplicar o que aprendemos, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, ó Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.